ganhou, claro, é ótimo, né? Um clássico, né? Era uma resposta que o elenco precisava dar pro torcedor. O torcedor ficar mais aliviado Sim, também. sim. Teve muita gente que falou assim, pô, a temporada acabou. E eu discordo completamente. Eu também. Que, pô, a chance de você voltar pra Libertadores é essa, né? Exato. Mas A única agora. A única, inclusive. E aí a gente tem um sofrimento também ontem, porque com 2 a mais, me lembrou aquele jogo do Brasileiro de 2006, talvez? Contra? 7, que o São Paulo tem 2 a mais no Morumbi e empata 0-0 com o Corinthians, lembra? Ah, sim, faz tempo. Faz hein? tempo. Muricy. Com o Muricy. Muricy. Putz, me veio aquele filme na cabeça e falei, não é possível, cara. E aí a gente passa uma semana pesada, que a gente vai da euforia, aquela festa no Morumbi, tudo, aquela esperança, a gente ficou tão perto, cai na Libertadores, vem um clássico que quis o destino, né? Fosse o Corinthians, que né? fosse o Corinthians, que aí é céu e inferno, se perde também é crise, né? Eu acho o seguinte, Ricardo, se eu pensar com a cabeça do torcedor São Paulino, é claro que a derrota para o Botafogo nos pênaltis, ela teve um impacto gigante, né? Porque assim, pô, Libertadores e São Paulo são duas palavras que caminham na mesma prateleira sempre. Sempre. Desde sempre que existe a Libertadores, quando tem Libertadores, você coloca a palavra São Paulo ao lado, tá completa a frase. Mas o São Paulo caiu muito de pé pro Botafogo, na minha opinião. Muito de pé. Muito de pé. Vamos ser real. O elenco do Botafogo, ele tem muito mais opções do que o São Paulo. O São Paulo jogou dos 4 tempos, um tempo muito ruim, que foi no Rio de Janeiro o primeiro tempo. Muito ruim. Ali foi muito ruim mesmo. Escapou de ser eliminado com 45 minutos dos 180 do confronto. Mas suportou. Saiu vivo do Rio e, cara, foi buscar o empate muito difícil. E foi assim, meio um confronto dos 7 erros, né? Porque o São Paulo errou demais. Ele não se classificou porque errou muito. Porque ele fez frente ao Botafogo. Em vários aspectos ele fez frente ao Botafogo, mas aí cometeu pequenos erros que na somatória deram a classificação. Você entrega um gol pro Botafogo no primeiro tempo, você perde um pênalti no final do primeiro tempo, você perde nos 2 jogos 2 gols que o Caleri não tá acostumado a perder, e acho que é ruim crucificar o Caleri, que é um baita jogador. E aí você vai pra decisão de pênalti, você por 2 vezes tem chance de ficar à frente do Botafogo e desperdiça. Então você vai somando um monte de errinho contra um time que teoricamente tem um elenco superior, fica difícil. Então, acho que ontem em Brasília era uma chance assim gigante do São Paulo meio que dar uma resposta, e aí eu ouvi muita coisa assim, desde aquele 6-1, né, cara? Ontem, se o São Paulo tá numa noite que nem tava talvez contra o Botafogo no Morumbi, todo mundo ligado no 220, pô, se tu tá com 1-0, com 15 do segundo tempo, 2 a menos, você pode pensar em fazer uns 4, 5 fácil. Mas o que tem que valorizar... Eu achei que o São Paulo vacilou muito. E eu fiquei com frio na barriga em determinados momentos do segundo tempo. O Corinthians era melhor do que o São Paulo em alguns momentos. Porque o Corinthians, cara, ele tem uma história épica de resultados, assim, de buscar resultados impossíveis e tudo mais. É característica do clube. E ontem, se ele pega esse resultado, se ele busca um empate ontem, o desastre pro São Paulo, em termos de competição, não seria maior. Mas em termos de impacto no torcedor, soco na cara do torcedor, seria muito pior do que a eliminação pro Botafogo, esse empate com o Corinthians. Porque, cara, é um rival gigante, secular, e você tá ali com a chance de golear e você cede o empate. Então, até ali o terceiro gol do André, foi um gol meio de churrasco, né? Porque o Corinthians foram 5, 6 contra 2. E o São Paulo também não botou muito ritmo naquele gol. Tava num gol de churrasco, né? Só O não, Depay né? perdeu a bola ali, o Lisieiro recuperou. Eu achei que ontem, assim, tinha que ganhar. Eu acho que a gente tinha que ganhar. Ganhou, fez, legal, ganhou. Tinha que ganhar. Podia ser melhor? Podia. Podia ser bem melhor. Pois eu ouvindo o Rafinha, ouvindo o Lucas, creio que o Gabriel ouviu também pra vocês, estava na zona mista comigo, né? Sim. Deu pra entender um pouco a explicação, a gente tava muito impactado ainda com o que aconteceu. O jogador sente mesmo, né? Claro. Sim, mas, pô, o torcedor o que foi lá, acho que nem tanto, né? Acabou saindo contente, ganhou de 3-1. Mas o que ficou aqui, o que não foi, o que se manifesta na rede social, ficou meio assim, digamos, meio borocochô, apesar da vitória, né? Queria mais, né? Inclusive, só nessa linha ainda, você acha que essa justificativa de estar meio cabisbaixo pode ser a única justificativa? Porque eu ainda acho que não tem motivação melhor do que você ter um rival pela frente e precisando da resposta. Chegar e falar assim, perdemos, é uma merda, tal, não sei o quê, mas forte abraço, vamos massacrar os caras. E ainda deram todas as condições. Os caras com 2 a menos. Era pra ter feito a maior goleada e colocar o nome na história, entendeu? De Podia falar, ser. maior goleada da história do clássico. Esses caras podiam ter entrado, esse grupo podia ter entrado na história do São Paulo com isso. Sim. Que já que não ia entrar com o título da Libertadores, podia entrar com isso. Como parte dele entrou com o título da Copa do Brasil no ano passado. Chacon, cara, é que a gente não joga, né, cara? A gente... Sim.
Eu não sei como é. A cabeça do profissional é diferente da nossa, né? A gente joga lá entre nós. Eu não jogo mais que tô velho, mas assim. Mas você é o treinador, a que eu gente, sei. a gente não perdia título pra saber como reagir no jogo seguinte e tudo mais. Eu acho que sempre tem um pouquinho, sempre tem uma frustração que vem em meio a tudo isso. É que as condições ontem se apresentaram muito favoráveis Exato. por uma goleada. Entendeu? Exatamente por isso. Muito favoráveis. E assim, me pareceu que o Zubeldia errou um pouquinho nas substituições, né? Por mais que o Ferrarese tenha feito o lançamento do terceiro gol, pô, ali do campo, não sei se você tinha a mesma impressão da televisão, o lado direito do ataque, o lado esquerdo da defesa do Corinthians, lado direito do ataque do São Paulo, tava uma avenida com as expulsões. Sim. E assim, Velocidade, se era mano. pra trocar o Rafinha, mete o Igor Vinícius, Exato. que é muito agudo. Correria. Exatamente. Vai pra cima. E assim, não que o Eric, não tem como você falar assim, ele errou, porque a gente esperava mais o Eric. O Eric entrou muito mal, né? Sim. Mas, porra, era um jogo pra você colocar o menino William Gomes. Esse é o jogo pra você colocar. Porque, pô, é um jogo que ele pode aparecer demais. Já que sacou no jogo Não, contra o Botafogo, dá uma moral pro você moleque. tá ganhando de 2-0, quer dizer, o resultado tá mais ou menos garantido. 2 a mais. Não é um jogo de pressão como foram os dois do Botafogo, que ele entrou e sentiu a pressão. É um jogo que ele, pô, vai, só fala pra ele, ó, pega a bola e faz o seu. É. Vai pra dentro todas. Até pela direita, que ele já jogou ali também. Ou Né? pela esquerda, era um jogo dele. Seja o maluco que você é com a bola no Enfim, pé, assim, vai pra cima. acho que as substituições e o gol do Yuri Alberto deram assim, eu vou falar, cheguei a ver o estádio em um determinado momento silencioso ali, com medo de uma tragédia. Não, ficou aquela coisa, porque é que eu te falei, quis o destino que fosse São Paulo e Corinthians. Toda vez que o time é eliminado de uma Libertadores, você tem uma ressaca ali, Sim. o time demora um pouco pra pegar no tranco. E aí eu falei, putz, ou esse jogo ele vai tirar o São Paulo da vala e vai assim, acordar pro brasileiro Sim. pra tentar esse G4, ou vai entrar numa espiral negativa que é perigosa. Uma derrota, independentemente das expulsões, uma derrota seria No 11 contra 11, uma derrota seria trágica, péssima. porque assim, aí o grupo ia ficar muito abalado, o torcedor ia ficar muito puto da vida, porque, pô, seriam 3 fracassos na semana, se contar o mês, 5 fracassos, né? Galo, 2 Botafogo, o Inter, esse do Corinthians, nossa, ia ser bem pesado. Fora que o torcedor fica animado com a ideia de afundar o Corinthians também, Tem né? isso, Rival, né? tem Você isso. fala, caraca, ressuscitou e tal, aí vem todo o papo. Eu acho que os primeiros 45 minutos, enquanto foram 11 contra 11, foi um jogo bem equilibrado. Eu não achei o Corinthians predominante em nenhum momento, Não. mas o São Paulo também não criou muito isso, para sair vitorioso. Teve aquele lance do calcanhar do Caleri pro Luciano, ele bate mal, bate fraco, o Hugo defende. Teve aquela jogada do Lucas, que cruza, o Wellington Rato cabeceia, o Kaká salva. Sim. Esses dois foram os lances mais agudos do São Paulo. O Corinthians teve um chute do Bidon lá que passou mais ou menos perto. Assim, no 11 contra 11, a análise igual para igual, não houve predomínio de ninguém, mas me pareceu o São Paulo um pouquinho mais agudo do que o Corinthians, um pouco mais tranquilo até do que o Corinthians em campo. O Corinthians foi escalado também de uma forma um pouco mais reativa, né? Tava com 3 volantes, não que isso seja retrancado, mas protegendo e Sim. segurando mais, né? Eles Também. sabiam também que, assim, a gente tá bem do lado do São Paulo, que é a nossa obrigação aqui com a torcida e com a audiência. Mas vamos ver o lado do Corinthians, enfrentar o São Paulo, mordido pela desclassificação, clássico. Sem apoio do torcedor. Sem apoio do torcedor, na zona de rebaixamento. Os caras também não queriam perder o jogo. Os caras estavam pensando, pô, se perder... Assim, não ficou tão ruim a situação, porque eles conseguiram 9 contra 11, levar um 2-1 até o minuto final do Isso jogo. é meio até digno, né? Sim, exatamente. Acho que essa palavra. A torcida, assim, reclamou, tá chateada lá, a gente vê pelos comentários. Tá puta com o tá Memphis puta já. com um monte de gente, mas assim, se os caras olham pro jogo e falam, pelo menos a gente lutou até o final 9 contra 11. Se tivesse sido 4-5, era uma espiral esse espiral que nós falamos que o São Paulo entraria, era do Corinthians nessa semana pra pegar o Inter no final de Então, semana. eu acho que isso Total. que deixa mais puto o torcedor de São São Paulo, Paulo, de não exato. ter colocado os caras no olho do furacão. É o que o pessoal brinca da faca e girar, né? Isso, que pô, não se faz. mete uma goleada lá, os caras iam ter a semana Não, terrível. e tem Copa do Brasil, não é? Agora, o jogo deles. E com o agora, Flamengo. com o fato novo, não sei se necessariamente vai melhorar, mas com a troca do Tite, né? Talvez já não tenha mais tanta confiança o próprio torcedor do Corinthians do que tinha antes, né? Porque o Tite, pô, tava mal, Grupo torcida já meio assim. torcida já puta com o cara, tal, não sei Os o que. caras vão querer correr. O torcedor corintiano já tava assim, pô, vamos pra cima. Tamo mal no Brasileirão. Aí não, pô, tu mete uma goleada, aí sai o Tite, já, putz, os caras já estavam entrando em parafuso total. Agora, nessa linha, Edu, a gente, assim, tudo que
deixa a gente, como torcedor, né, frustrado de ver um jogo desse. Claro, até na live do jogo, né, e pós-jogo eu falei, pô, ganhamos, vamos comemorar um pouco também, porque a gente precisava, né? Claro, A gente claro. precisava respirar. Do Corinthians de 3-1, Pô, que vai ficar na história lá, 3-1 em cima do O Corinthians. resultado é esse. Se você olhar os últimos 18 anos, acho que o São Paulo não perde pro... Não, 13 anos que o São Paulo não perde pro Corinthians em brasileiros, né, como mandante. E os últimos jogos o São Paulo vem tendo vantagem. Faz muito tempo já. Faz muito tempo. Só que, se você olha esses pontos negativos, que é essa coisa da falta de imposição, do São Paulo ter que, às vezes, se impor e não conseguir, um dos pontos que pega mais, claro, tem a parcela de culpa de jogador, que tem jogador que caiu de rendimento, tem uma série de fatores, lesões também, Sim. tudo. Mas o ponto, eu acho que também do Zubeldia demorar para mexer no time, e às vezes ele tem uma leitura que não é tão boa, isso vem começando a ser uma reclamação recorrente, né? Como é que você tá vendo isso, Edu? Porque a gente pega jogos que, os do Atlético, por exemplo, pô, o time demorou muito pra mexer, e quando Sim. mexe mal também. Eu acho que até assim, a coletiva que eu mais discordo do Zubeldia, eu acho ele um técnico muito inteligente em todos os aspectos, né? E até nas respostas de coletiva, ele consegue sair bem de situações... Jornalista, né? Ele também tem essa... Eu acho que assim, a coletiva, para mim, que não condiz com a realidade do que acho que 99,9% viu, é a coletiva do jogo do Galo lá. Quando ele disse que o jogo foi equilibrado, aí eu acho que ele deu uma... assim, meio que subjugou a inteligência do torcedor. A gente viu que o Galo teve 5, 6 chances para marcar. O São Paulo teve um lance com o Luciano que podia ter sido decisivo. Então, eu acho que essa análise de jogo que ele fez, essa foi a mais equivocada. Quanto às mexidas, é característica do treinador. Você vê que, assim, até da comissão, né? Teve um jogo que... Qual dos auxiliares? Foi o Cubeiras? Da ida com o Galo. Então, O Cubeiras. também não mexeu quase nada. Mexe, põe o Parece que é uma 40. instrução, né? É uma instrução, uma metodologia de trabalho, porque eles são muito unidos, né? Você percebe ali no campo que, tipo assim, o Zubeldia é o cabeça, mas ele tá toda hora com o Grueso, tá toda hora com o Vivas, até com o Maximiliano, com o Cubeiras, com o Vivas, que é o preparador. Eles estão sempre conversando, sempre conversando. Então, assim, não é um cara autoritário, não é um cara que chama pra ser. Ele tá sempre trocando ideia pra ouvir os caras que ele confia. Então, acho que eles têm essa filosofia de não mexer. Eu lembro que na entrevista de apresentação, não sei se vocês, acho que já contava, ele falou que gostava de rodar o time e tal, mas talvez ele goste de rodar jogo a jogo e não durante o jogo. Mas, enfim, assim, a gente não pode reclamar muito, porque com o Zubeldia no comando, tirando o Yang, eu acho que todo mundo jogou. É verdade. Claro que as características era porque estava em 3 competições, tinha que revezar, mas acho que todo mundo jogou.